Bom dia, graça e paz. Vamos para a Bíblia? Salmo de número 42. Diz assim: Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catatupas, todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa de opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Como é maravilhoso nós podermos ler a palavra de Deus, né? Podemos saber que Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa força, a nossa fortaleza. Como o salmista inicia esse salmo dizendo: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti. Quando ele estava dizendo isso, a sua alma estava em profunda tristeza, em profundo abismo, ele diz. E por que estava assim? Porque ele estava olhando a perseguição, ele estava olhando para os seus sentimentos negativos. Quando nós damos vazão às nossas emoções, então as nossas emoções, elas são como uma gangorra. Elas não conseguem ficar boa o tempo todo. Então nossas emoções, elas ficam titubeando, boa, ruim, boa, ruim. É como uma roleta, né? Você roda e diz boa, ruim, boa, ruim. E aonde vai parar agora? Mas nós precisamos ter a certeza que o salmista, ele afirma para a sua alma: por que você está abatido, a minha alma? Espere em Deus e eu ainda o louvarei. E por que a alma dele estava abatida? Como eu disse, porque ele estava olhando para fora. Quando nós olhamos para fora, nós vemos as perseguições, nós vemos as situações que as pessoas nos fazem, o que elas falam, o que elas dizem ao nosso respeito começa a importar, mas quando nós abafamos as vozes do lado de fora, nós começamos a ouvir a voz que está do lado de dentro, e a voz que está do lado de dentro é de quem? É do nosso Deus. E o que o nosso Deus nos diz? Ele diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora de qualquer situação. E eu preciso apenas crer. Quando eu creio, todas as coisas mudam, todas as coisas se movem ao meu respeito, na minha direção, porque eu apenas creio. Eu não preciso dar vazão àquilo que o inimigo quer a meu respeito, aquilo que ele diz ao meu respeito. Eu preciso dar vazão àquilo que Deus pensa ao meu respeito, aquilo que Deus tem ao meu respeito. E Romanos 8,36, ele nos afirma que ele nos deu Jesus e com Jesus ele nos dará todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, a espada, tudo isso é para nós aqui nessa terra. O adversário, ele vai usar tudo que ele pode para tentar nos parar. Mas eu e você vamos olhar para quem? Para o nosso Salvador, o Salvador da nossa alma. E às vezes as pessoas elas acham assim:
Ah, tá bom, se eu morrer com Jesus já tá bom, vou para o céu. Não, não tá bom. Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida alegre, feliz, abençoada, próspera, farta, rica aqui na terra. Isaías 19 diz que se nós quisermos e nós ouvirmos a voz do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. E o que é ouvir a voz do Senhor? Quando muitas vezes nós estamos aprisionados à religiosidade, as pessoas elas começam a se colocar numa forca. Se eu não fizer isso, Deus não vai fazer aquilo. Se eu não agir dessa forma, Deus não vai me dar a bênção. Não, não é por mérito, não é por aquilo que eu faço ou fiz, mas é por Jesus, é pelo que Jesus fez. E aí, quando você não se acha digno, merecedor do que Deus fez, você começa a ficar se acusando, deixando as pessoas te acusar, você começa a deixar o universo vir contra você. Porque aí você fica estressado, irado, angustiado, porque você se acha um nada, um zero à esquerda. Quem sou eu? Deus não olha para mim, olha o que eu faço, eu não consigo mudar, eu não consigo. Então você se coloca numa posição de que se eu não fizer, eu não recebo. Se eu não for dessa forma, eu não tenho. Mas Deus, quando olha para nós, Ele nos aguarda, Ele coloca um anel no dedo, como Ele fez com o filho pródigo, Ele faz uma festa. Por quê? Porque Deus é Pai, Ele nos ama. Nós precisamos fazer como o salmista, nos esconder no profundo das águas, e as águas é o nosso Deus. Deus nos protege de uma tal forma. E como é que Deus nos protege? Deus não nos protege depois de uma consagração, depois de um jejum, depois de uma longa oração, depois de uma longa leitura bíblica. Deus nos protege quando eu peço. Se você estiver em algum momento difícil, eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu estava lá naquele abismo quase morrendo, estavam me perseguindo, quase no início da morte. E eu disse para Deus, Deus me salva, me tira daqui. Deus ouviu e tirou. Por quê? Deus queria que ele estivesse ali naquele profundo abismo, onde o inimigo já estava ali, já querendo matar? Não, mas ele precisou entender que ele precisava pedir para sair daquela situação. Então peça, porque Deus é educado, o Espírito Santo é educado, ele jamais irá entrar num lugar que ele não foi convidado. Então ele precisa ser convidado. Está se sentindo angustiado? Está se sentindo perseguido, abatido, com medo, como o salmista diz no Salmo 42? Convide o Senhor e creia, mas já convide crendo. Deus já está me tirando dessa situação, Deus já me presenteou, Deus já me abençoou. É fé. Nós precisamos romper nosso ânimo contrário à nossa força, aquilo que é contrário ao nosso ânimo, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós precisamos romper. Às vezes você está animado, aí te falam uma coisinha, você já cai, já derruba. Por quê? Porque nós paramos de olhar para o que importa. Olhe para o que importa, olhe para os seus sonhos, para os seus projetos, olhe para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Olhe e creia. Deus está agindo ao meu favor. Deus está agindo a favor da minha família. Creia, não desista. Não desista de sonhar, não desista de receber o melhor de Deus, porque é promessa. A promessa está aqui, ó, tudo na palavra de Deus para nós. E não é por mérito, não é pelo que eu faço, ou pelo que eu fiz, ou que eu vou deixar de fazer. É porque eu acredito que Deus, Ele investe em mim como filho. Deus, Ele me ama acima de qualquer coisa. Deus, quando te olha, Ele já vê o quê? Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é meu juiz, meu advogado, meu médico, meu Senhor. E o diabo tá lá apontando, acusando. Mas eu estou olhando para Jesus, guardado, protegido. E eu vou fazer o quê? Vou desfrutar. Vou viver do melhor de Deus, sem oposição. Porque o diabo é oposição, mas ele não é maior do que Deus. Amém? Então que você tenha um bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, que você avance e rompa todos os dias com o melhor de Deus na sua vida e que você creia que nada pode parar o que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, que o Senhor te dê a paz. E até mais. Tenha um bom dia.